Vivemos em tempos barulhentos. A correria da vida, as notificações constantes dos dispositivos, os compromissos inadiáveis, a mente fragmentada, os sentimentos ansiosos. Em meio a tudo isso, torna-se um verdadeiro desafio encontrar silêncio e ainda mais difícil, silêncio interior. No entanto, é justamente nesse lugar de quietude, onde a alma silencia para ouvir a voz de Deus, que a meditação cristã encontra seu espaço mais sagrado. A meditação cristã não é uma prática esotérica, nem uma técnica importada de filosofias orientais. Ela é, antes de tudo, um chamado bíblico para habitar a palavra, internalizá-la e permitir que ela molde nossa alma. A tradição cristã, desde os patriarcas até os místicos e reformadores, sempre considerou a meditação como um meio essencial de comunhão com Deus. Davi, o salmista por excelência, declara: "Em meu coração escondi a tua palavra, para não pecar contra ti. E também, quando no meu leito me recordo de ti e em ti medito, durante as vigílias da noite." A meditação para os escritores bíblicos é um ato de contemplação amorosa, uma prática de atenção plena à presença e à vontade de Deus. Mas afinal, o que é a meditação cristã? E como praticá-la com a Bíblia nas mãos e o coração aberto ao Espírito? Meditar, em sua essência, é ruminar a palavra, como fazem os animais que mastigam lentamente para extrair todos os nutrientes. É ler e reler um texto bíblico, não com o intuito de análise crítica ou acadêmica, mas com o desejo sincero de escutar a voz de Deus que fala através da Escritura. Não se trata de uma técnica para obter experiências místicas, mas de uma disposição interior, para que a palavra desça da mente ao coração e do coração se converta em prática de vida. A meditação cristã é, portanto, a ponte entre a leitura bíblica e a oração. Ela transforma a letra em vida, o texto em alimento, a doutrina em devoção. Por isso, é diferente da simples leitura devocional apressada e também distinta da oração falada, que muitas vezes se torna um monólogo. Meditar é escutar, é permitir que o Espírito Santo abra o texto diante de nós, como quem abre um véu e revela a face do noivo. Um dos métodos clássicos da meditação cristã é o que a tradição chama de lectio divina, leitura divina, muito praticada pelos monges desde o século IV. Essa prática envolve 4 movimentos: leitura, meditação, oração e contemplação. Primeiro, lê-se o texto lentamente. Depois, medita-se sobre uma palavra ou frase que chama a atenção. Em seguida, responde-se a Deus com oração. Por fim, repousa-se em silêncio, permitindo que o Espírito grave a palavra no mais íntimo da alma. Por exemplo, ao ler João 15, onde Jesus diz: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós", o meditador pode parar nessa única frase. Em vez de seguir com um capítulo inteiro, ele pausa, reflete, sente, repete, pergunta: "Senhor, o que significa permanecer em ti? O que em mim resiste a essa permanência?" E então, em silêncio, espera. Às vezes, Deus responde. Outras vezes, o silêncio é a resposta que transforma. Esse processo não exige tempo prolongado nem isolamento total. Pode ser feito por qualquer cristão, em qualquer lugar, no início do dia, em um quarto silencioso, ou até mesmo nos intervalos da rotina. O que importa é a intenção de encontrar Deus na palavra. A meditação não é uma fuga do mundo, mas uma imersão na realidade de Deus que sustenta todas as coisas. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, eficaz, espada afiada. Quando meditamos nas Escrituras, não estamos apenas lidando com palavras antigas, mas com a voz viva de Deus, que nos lê enquanto a lemos. Por isso, a meditação não deve ser apressada. Um único versículo pode ser suficiente para transformar o dia menos ou a vida. A pressa
é inimiga da profundidade, e Deus geralmente fala no compasso da eternidade, não da ansiedade. Outro aspecto importante da meditação cristã é que ela forma o caráter. A repetição interior da palavra molda nossa mente, ajusta nossos desejos, corrige nossas inclinações. Paulo escreve aos Filipenses: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, nisso pense. Em um mundo que treina a mente para a distração, a meditação cristã é um treino da alma para a presença. É reeducar os pensamentos segundo os valores do reino. E isso, com o tempo, gera frutos visíveis. Mais paz, mais mansidão, mais discernimento. Não podemos falar de meditação cristã sem falar do silêncio. O silêncio é o útero da palavra. É no silêncio que ouvimos os ecos do Espírito e discernimos o que é humano do que é divino. Muitos cristãos hoje têm medo do silêncio. Preenchem todo espaço com ruídos, louvores, discursos, mas há momentos em que a adoração mais profunda é o silêncio reverente. O profeta Elias não ouviu Deus no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. O Espírito fala, mas geralmente não grita. E quem deseja escutá-lo precisa cultivar o silêncio interior. Meditar com a Bíblia também nos ensina a presença em um mundo disperso, onde estamos sempre divididos entre passado e futuro. A meditação nos chama a estar plenamente aqui e agora. Deus se revela no presente, e a palavra lida em espírito de meditação torna-se sacramento vivo do encontro. É nesse presente sagrado que o Espírito age, transforma, cura. É importante esclarecer: meditação cristã não é esvaziamento da mente como em tradições orientais. É enchimento do coração com a palavra viva. Não se trata de buscar o eu interior, mas o Deus revelado. O objetivo da meditação cristã não é autoiluminação, mas comunhão com o Criador. Por isso, ela exige discernimento, submissão ao Espírito e fidelidade à Escritura. E quais os efeitos da meditação ao longo do tempo? Quem medita diariamente na palavra torna-se mais centrado em Cristo. As emoções se estabilizam, a mente ganha clareza, as reações tornam-se mais brandas. A alma, que antes se alimentava de distrações e ruídos, passa a se nutrir da presença. Muitos testemunham libertações emocionais profundas, curas de ansiedade, renovação da esperança. A meditação cristã não apenas muda o que pensamos, mas o que amamos. E quando o amor por Cristo cresce, os demais amores se alinham. Vivemos dias em que a espiritualidade se torna, muitas vezes, superficial. A fome por experiências, mas pouca sede por profundidade. A busca por milagres, mas pouca disposição para mergulhar na palavra. A meditação cristã é uma resposta contracultural. Ela nos chama à profundidade, à escuta, à comunhão verdadeira. Não promete respostas rápidas, mas garante raízes profundas. Não oferece fórmulas prontas, mas convida ao relacionamento íntimo. Se você deseja começar, comece com um pequeno texto bíblico, 5 versículos. 10 minutos, silencie a alma. Peça ao Espírito para iluminar. Leia devagar, medite sobre uma palavra, fale com Deus. E depois, fique em silêncio. Talvez nada aconteça de imediato, mas aos poucos, o Espírito começa a formar Cristo em você. E isso vale mais do que qualquer sensação momentânea. Finalizo com as palavras do salmista: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. A meditação é esse prazer contínuo. Não um dever religioso, mas um deleite espiritual. O silêncio que transforma não é a ausência de som, mas presença de Deus.